O livro dessa semana é um livro que eu particularmente não estava dando nada por ele. Quando eu vi esse livro à primeira vista, eu li a sinopse, eu pensei, deve ser médio. Mas olha, eu me surpreendi bastante com ele. O livro dessa semana é Enquanto Houver Limoeiros, de Zulfa Catô. E, gente, esse livro, ele vai se passar, né? A história desse livro se passa na Síria. Então a gente já sabe que vem o quê? Vem drama, vem tragédia, vem guerra. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Inclusive, eu me senti até um pouco meio burra quando eu tava lendo esse livro, porque, tipo, eu sei, no geral, que a Síria passa por problemas, mas eu não sei exatamente, quer dizer, não sabia exatamente quais os problemas. E aí eu fui atrás de pesquisar enquanto eu tava lendo esse livro. E olha, são grandes problemas, tá? A gente vai ter aqui a história da Salama, que é uma jovem de 18 anos e ela é síria. Ela mora nessa Síria devastada pela guerra, porque desde o início lá dos anos 2000, né, houve vários movimentos libertários em relação à ditadura que acontece ainda hoje lá na Síria, né? E a gente sabe, pelo pouco que a gente sabe aqui, né, quem mora aqui no Ocidente, sabe que realmente a situação lá é muito crítica, porque a gente vê muitos refugiados, inclusive aqui no Brasil também, né? Mas eu acho que, pelo menos, eu vou falar por mim, eu não tinha essa visão tão de dentro da história como eu tive quando eu li esse livro. A autora, ela é de origem síria e a protagonista, ela está na Síria, esta Síria pós-revoluções, que é uma Síria marcada por uma ditadura, né, onde você não pode fazer absolutamente nada. E é um negócio muito pesado. É um negócio, assim, extremamente pesado. É tão pesado que você fica tenso o livro inteiro. Você fica tenso o livro inteiro, porque muita coisa acontece e você pensa assim, não pode. Não pode, é muito drama, é muita tragédia acontecendo. Mas é a vida real. É a vida real de quem vive naquela região, de quem está vivenciando aquilo tudo. Não é a minha vida real, talvez não seja a sua vida real, mas é a vida real de muitas outras pessoas que a gente talvez nunca nem tenha parado para pensar sobre, tá? Então esse livro, ele já começa dando assim um grande bufetada na sua cara, porque ele já traz assim tantas coisas, tanta coisa que você pensa e pensa assim, nossa, eu nunca nem sequer pensei que isso acontecesse. Ou talvez eu pensei, mas foi assim rapidamente. E aí então o livro, ele já traz logo ele tem essa carga emocional que já te impacta bastante, né? E aí a Salama, que é a protagonista, ela tem 18 anos, ela mora com a cunhada dela, a Laila, que é a esposa do irmão dela. Ela ajuda no hospital. Ela só tem 18 anos, mas ela tinha começado uma faculdade de farmácia, o pai e o irmão estão desaparecidos, a mãe morreu em um atentado, então ela tá ali contando, né? Ela vai narrando o dia a dia dela dentro desse hospital, o dia a dia de tragédias mil, de atentados, de explosões, e ela começa a pensar numa forma de sair da Síria com a sua cunhada, porque ela tá grávida, né? Só pra dramatizar um pouco mais, a Laila tá grávida. E aí elas cogitam sair da Síria para um outro lugar qualquer que seja. Porém, existem muitos questionamentos na mente da Salama. Ao mesmo tempo que a Salama quer fazer isso, ela também tem muito receio, ela tem muito medo do que pode vir, né? Ela tem medo de sair da Síria e perder o contato com o irmão ou o pai, que talvez estejam vivos ou não. Ela tem medo de sair da Síria e deixar de ser aquela ajuda no hospital, porque querendo ou não, ela ajuda no máximo que dá, né? Às vezes não dá pra fazer muita coisa, mas ajuda muito e ela pensa assim, nossa, se eu não estiver aqui, vai ser menos gente pra ajudar e tal. E então ela fica muito dividida. Acontece uma série de coisas na vida da Salama. Salama vai se apaixonar, só pra piorar ainda mais a situação, né? E aí acontece uma série de coisas e a Salama passa o livro inteiro nessa dúvida se fica, se continua na Síria ou se vai embora. Nós que somos leitores, nós já sabemos, Salama, minha filha, vai embora, meu amor. Não tem como você continuar nesse lugar, não tem como. Mas enfim, né, a gente não é a Salama, né, tem aquela coisa do amor ao país, aquela coisa dela sentir que ela quer fazer algo pelo país, ela quer ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo ela quer ajudar a cunhada, e ao mesmo tempo a Salama, ela é tão bombardeada por coisas que inclusive existe um personagem que na verdade não é uma pessoa, né, como se fosse uma
manifestação do psicológico dela, que é o Kauf. O Kauf, ele é como se fosse uma pessoa que ela vê nesses momentos de tensão, mas ele seria uma manifestação dos medos, da angústia dela, e que ele sempre, quando ela tá nesses momentos de indecisão, de medo, de tensão, ele aparece pra dizer assim: você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que vai ficar aqui? Você tem certeza que não é melhor fazer isso, aquilo, outro, sabe? Ele fica, é como se ele fosse o sabotador dela, né? Então, a Salama, ela tem 18 anos. É uma carga emocional muito grande para qualquer um. Porque quando você tá lendo esse livro, você fica horrorizado. Imagine você sendo uma jovem de 18 anos, daquele lugar, passando por tudo aquilo ali. Então, gente, 18 anos, a pessoa é um adolescente ainda, né? E aí tá passando por tanta coisa, tem que decidir tanta coisa depende dela, ou do que ela faz, ou do que ela vai deixar de fazer. É uma carga muito pesada. Então é um livro que é muito intenso. É um muito intenso. Graças a Deus tem uns momentinhos de romance, ainda bem, né, pra dar uma aliviada, um romancezinho bem teen, porque eu falei no início do vídeo que o livro, ele era meio teen, né, porque a protagonista tem 18 anos, ela vai se apaixonar por um boyzinho que é o Kenan e tal, e é aquela coisinha assim, bem lúdica, né, até porque a gente tá falando de um casal que é de uma outra religião, de uma outra cultura, com outras tradições e tal, mas é tão bonitinha a história deles, e aí você pensa, nossa, mas pra que isso? Gente, eu vou falar por mim, tá? Normalmente eu não gosto de coisinhas mais teens, né? Quem já acompanha o Bafulê Literário sabe disso. Mas nesse livro eu achei que foi fundamental. Porque é tanta tragédia, é tanta coisa ruim acontecendo nesse livro, que quando tinha esses momentos de romance da Salama com o Kenan, eu dava graças a Deus. Porque o clima é muito pesado nesse livro. Eu não vou dizer que é leve, que é uma leitura leve, que não é. Não é mesmo. Então, nos momentos que tinha essas cenas de romance, dava uma aliviada maior, sabe? Porque era necessário. Então, nesse livro, isso não me incomodou nem um pouco. Na verdade, isso me ajudou bastante a me apegar à leitura. E por mais que fosse muito pesado o tema, é um tema muito pesado, né? Na história, a Salama, quando ela descreve os atentados, ela descreve muito detalhadamente. E a gente, né, é um negócio assim muito horroroso. É muito horrível você ler aquilo ali. Mas mesmo assim, eu gostei da forma como o livro é escrito. Ele prendeu muito a minha atenção. Tanto que eu li ele rapidamente. Eu terminei esse livro em 4 dias. Eu comecei no dia 9 de junho, eu acho, terminei no dia 12 de junho. Entendeu? E é porque eu só lia dentro do ônibus indo pro trabalho, né? Do ônibus da rota indo pro trabalho. Mas é porque realmente ele é um livro que prende a sua atenção, que chama muito, muito a sua atenção. A história é bem dramática, é bem trágica, mas também é uma história bem boa. E eu acho que ele é um livro que te faz pensar muito também. Porque eu gosto quando a gente pega um livro que ele faz a gente sair da nossa bolha, a gente sair da nossa zona de conforto. E a gente não vai estar numa zona de conforto se estiver lendo sobre guerras e sobre atentados contra hospitais, contra escolas, contra mulheres grávidas na Síria, né? Isso não era para ser o normal, né? Mas infelizmente para alguns é. E eu acho que ele traz uma mensagem, é um livro que traz uma mensagem muito boa, de uma maneira muito interessante. Não é aquela coisa mais profunda do mundo, mas eu acho que, vendo-se o fato de que essa autora é uma autora muito jovem ainda, e que esse livro aparentemente é o primeiro livro dela, eu acho que ela passou muito bem essa mensagem, e eu acho que é um livro que toca muito a gente, e faz a gente pensar muito, refletir muito sobre a humanidade, sobre como o ser humano é horrível, sobre como existem muitas outras pessoas passando por situações muito, muito, muito piores que a gente. Ainda mais agora nesse momento que a gente está vivenciando, né? Essa coisa Israel, Palestina e tal, que é uma coisa que está no auge agora, mas que acontece há muito tempo, não só nesses países, mas em vários outros países ali da Ásia e da África. A Síria é um exemplo. E eu acho que é um livro que te convida à reflexão. Antes da gente ir para a parte com spoilers, convido você a se inscrever no nosso canal Bafulê Literário. Aqui tem muito,
muito conteúdo. Tem resenhas de vários livros, de vários tipos, suspense, drama, realismo fantástico. E também tem, né, esses vídeos também vão sair no Instagram e no TikTok. Só que no Instagram e no TikTok é sem spoilers. Lá você vai, @bafulê.literário, toda terça-feira sai a resenha do livro. E aqui no domingo anterior sai a resenha, só que com spoilers. E aí eu sempre aviso que é pra você depois não dizer que ai, tinha spoiler no seu vídeo, eu não sabia. Se você quer acompanhar pelo YouTube, para agora, se não quiser spoiler. Ou então, se você já tiver lido o livro, ou não se importar com isso, continua. Então, vamos para os spoilers. Tem uns bem legais, né? Eu já falei aqui antes que tem muita tragédia, tragédia em cima de tragédia, parece que não ia acabar nunca, tanta tragédia. Então o romance de Salama e Kenan foi uma coisa que foi um respiro, né, nessa história. E óbvio, né? Ai, mas é muito fanfic. Por quê? Porque o Kenan era o cara que estava prometido pra Salama, sendo que a Salama e o Kenan não tinham se conhecido ainda. Só que olha aí que coincidência, é isso que eles se conhecem assim do nada, porque ela vai cuidar da irmã dele e tal. E olha aí que coincidência, um tava meio que prometido pro outro, eles não chegaram a se conhecer, porque foi antes de toda a confusão estourar e tal. E agora eles se encontraram de novo e se apaixonaram. Isso é muito fanfic? Isso é muito fanfic. Mas foi muito bom. Nossa, eu fiquei tão feliz com essa parte. Eu fiquei tão feliz com essa parte, eu me senti, sei lá, será que é assim que quem assiste dorama se sente? Porque eu não assisto dorama, né? E eu acho, eu desconfio que seja isso que quem é dorameiro, dorameira sente. Porque eu me senti desse jeito, eu ficava tudo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, esse casal vai dar muito certo. E assim, era um romance bem platônico, né? Durante alguns momentos eu ficava, amiga, beija esse boy, pelo amor de Deus. Beija esse boy. Eu ficava desesperada porque o clima tava ali todo rolando, mas não se desenvolvia. Se desenvolvia, claro, porque se você lê o livro, você sabe que ele pediu ela em casamento, eles se casaram, realmente eles estavam apaixonados, mas eles não tinham essa questão do contato físico. Mas aí eu parei pra pensar, Angélica, se manca, né? A gente tá falando de pessoas de uma outra religião, de uma outra sociedade, de uma outra cultura, onde isso não é comum. Fosse aqui no Brasil, na primeira oportunidade a Salama tinha agarrado o Kenan e com toda razão, né? Mas lá isso não acontece. Aí eu também até me perguntei assim, a autora, inclusive, ela é de origem síria e tal, então eu acho que mesmo se ela quisesse, talvez ela nem pode escrever coisas assim mais picantes. Eu não sei se ela pode. Eu confesso que eu sou bem ignorante em relação a esse assunto. Mas eu acho que, primeiro, talvez ela não possa. Segundo, talvez ela não queira, né? Terceiro, ela é muito jovem, ela é de outro contexto, né? A gente tem esse negócio de como a gente está acostumado com o contexto ocidental, quando a gente vê uma coisa diferente. Eu lembro que quando eu assisti Casamento às Cegas, olha aí a conexão que eu tô fazendo. Quando eu assisti Casamento às Cegas, né, eu assisti alguns de outros países e tal. Eu assisti o do Japão, e o do Japão era muito diferente, porque as pessoas, elas se pediam em casamento e tal, mas eles tinham pouco contato físico e tal. Era uma coisa que para nós latinos é mais frio, mas na verdade é o jeito deles. E aí eu acho que a mesma coisa acontece aqui. Então realmente você não vai encontrar cenas bem picantes entre Kenan e Salama. Isso não vai acontecer. Isto não é um livro da Colleen Hoover. Ah, Maria, se isso fosse um livro da Colleen Hoover, esse casal tinha se agarrado no meio dos escombros, assim, dentro do hospital, assim, na sala das crianças, dentro das incubadoras. Tem o mundo se acabando, eles se agarrando, e a protagonista bancando a sonsa, dizendo, será que estão percebendo? Mas graças a Deus isso não é um livro da Colleen Hoover, né? Mas enfim. Outro ponto interessante, deixa eu ver. Eu acho que a questão do Kalf, né, o personagem, o Kalf, ele foi um personagem que movimentou muito. Eu comentei aqui antes que ele era uma personificação do medo dela, né, que ela só percebe isso depois de um tempo, né, e aí, na minha visão, apesar do Kalf não ser uma coisa boa, ele meio que teve uma função boa. Olha, porque raciocina aqui comigo. O Kalf, ele era uma manifestação do medo dela. Só que era o Kalf que sempre aparecia pra ela e dizia assim, vai embora. Amiga, vai embora. E isso era muito importante, gente. Porque a Salama fica, eu não sei se foi embora. E
tudo desmoronando em volta dela e ela, ai, não sei se devo deixar o meu país. Então, quando ela tinha essas dúvidas, o Calf aparecia e dizia, vai embora. Pega a sua cunhada e vai embora daqui. Tenta salvar a sua vida, dá um jeito. Então, por mais que ele fosse uma manifestação do medo dela, na minha visão, ele também era uma manifestação de autopreservação, sabe? Ele era aquele instinto dela de autopreservação. É como se ele fosse o instinto dela dizendo assim, vá, só vá. Por mais que ele fizesse isso de maneiras um tanto quanto erradas, né? Às vezes ele mostrava pra ela no sonho como é que era o futuro se ela ficasse lá na Síria, e mostrava tudo, aquela coisa assim, bem caótica. Mas ele foi importante, né? E ainda nessa pegada de alucinação, porque a Salama estava tendo essa alucinação com o Calf, vamos para o ponto principal, o grande plot desse livro, que é quando a gente descobre que Layla também era uma visão. Layla não estava Gente, eu fiquei chocada nessa hora, chocada. Porque nunca passou na minha cabeça que a Layla não estivesse viva. Porque ela vivia com a Layla e ela estava fazendo tudo aquilo em função da Layla. Porque a Layla estava grávida, porque ela tinha prometido pro irmão dela que ia cuidar da Layla, que a Layla não podia perder o bebê, pipipi, popopó. Sendo que a Layla não estava viva. A Layla tinha morrido. E ela estava o tempo todo achando que a Layla estava lá com ela. Gente, que loucura! Aí depois que isso é revelado pra gente, a gente começa a pensar, de fato a Layla não saía de casa. De fato, né, a gente não via muito, a gente não via interação da Layla com outros personagens e tal. E a gente só descobre isso quando o Kenan vai pra casa dela, e o Kenan com os irmãos vão pra casa da Salama, e aí na hora que a Salama tá lá conversando com a Layla, não sei o que, o Kenan chega e diz assim, tá conversando com quem, minha filha? Aqui foi o momento que o Kenan teve a revelação de que a recém-esposa dele era maluca. A bichinha, né, gente, né? Tadinha da Salama. Mas um chá revelação de maluquice, né? Porque eu acho que nesse momento ela já tinha contado pra ele que viu o Calf. Aí ele, ok, tudo bem. Mas aí quando ele entra lá na sala, que ele vê ela conversando sozinha, aí ele fala assim, Salama, você tá conversando com quem? Aí ele, como assim com quem? Com a Layla. Que Layla, meu amor? Não tem Layla nenhuma aí. Aí só nesse momento é que a Salama entende. É que ela percebe e que ela lembra o que realmente aconteceu com a Layla. Que a Layla morreu, né? Ela foi morta com um tiro quando tava voltando no mercadinho, que ela tava grávida e tal, não sei o que. E aí você fica, meu Deus, olha, eu gostei desse plot, viu? Gostei, realmente foi um plot mesmo. Porque, assim, eu não sei você, mas eu não esperava de jeito nenhum que isso daí fosse acontecer, né? Mas enfim, vida que segue, a gente tem ali a Salama ali tentando convencer o Kenan a ir embora, graças a Deus convence, né? E aí é perrengue atrás de perrengue, você fica o livro todo pensando que vai dar tudo errado, você fica o livro todo pensando, esse povo vai morrer, o Kenan vai morrer. Aí eles pegam o barco, aí o barco vira, gente, pelo amor de Deus. Chega, amiga, chega de tanta tragédia. Mas dá tudo certo, né? Graças a Deus, apesar de todos os pesares, a Salama, o Kenan e os irmãos do Kenan conseguem chegar na Alemanha, conseguem, né, superar, passar por aquilo ali tudo. Graças a Deus, ainda bem. Porque assim, mas talvez seja meio fora da realidade. Não, gente, não. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Infelizmente, o número de pessoas que não conseguem é maior. Mas olha, sinceramente, se esse livro com tanta tragédia, no final, o final ainda fosse trágico, eu não estaria nem falando desse livro aqui. Se no final um desses protagonistas, ou a Salama ou o Kenan, tivesse morrido, eu não tava nem falando desse livro aqui. De tanta raiva que eu ia ter, tá? E pra finalizar a parte dos spoilers, eu vou deixar aqui, acho que os top 3 momentos mais aterrorizantes desse livro, né? Porque ele tem hora que ele aterrorizava a gente, tá? Top 3 momentos, vamos ver aqui. Em terceiro lugar, a parte em que a Salama quase foi estuprada dentro do hospital. Eu fiquei realmente em pânico, né? Graças a Deus ela não foi, mas ela quase foi e ela quase morreu, né? Foi por muito pouco. Em segundo lugar, nos top piores momentos, o bombardeio do hospital. Gente,
Quando ela fala que o Dr. Ziad voltou pro hospital, e ela, meu Deus, por que ele tá voltando? Aí ela lembra, os bebês na incubadora. Gente, eu não aguentei, não. Nessa hora eu não aguentei, eu comecei a chorar, porque eu não tinha pensado nisso. Porque quando ela tem essa visão, né, uma visão meio com intuição e meio com que também, né, ela já meio que deduziu, né, de que iam bombardear o hospital, eles conseguiram esvaziar o hospital, mas aí o Dr. Ziad lembra das crianças que estavam na incubadora, dos bebês. E aí ele volta e ela volta e eu, meu Deus. Nossa, essa cena foi muito, muito pesada. Mas pra mim, a pior de todas foi o ataque de sarim, né? Tem um momento em que eles lá no hospital recebem várias pessoas chegando, que elas foram intoxicadas, envenenadas, não sei qual é o termo que usa, pelo sarim, né? Que é um elemento que infelizmente é muito utilizado em diversos atentados, em diversas guerras, né? Em diversas situações. E é horrível. E é uma coisa horrível. É de uma covardia extrema. Tudo que acontece ali é de uma covardia extrema, mas o ataque de sarin realmente foi assim o nível mais baixo de todos os níveis pesadíssimos que acontecem nesse livro. E ela descreve com detalhes, né, as pessoas, as crianças, principalmente as crianças. Nossa, gente, ó, tem que ter estômago, viu? Eu acho que, assim, por mais teen que seja em alguns momentos, não é um livro que qualquer um consiga ler. Infelizmente. Mas, sim, é uma leitura maravilhosa, mas que é pesado, é muito pesado. Por isso, o nosso livro da semana é Enquanto Houver Limoeiros, de Zulfa Cattum.